são 30 slides em 20 minutos, obviamente não vai dar tempo de falar tudo, então o que eu vou fazer é o seguinte, os slides vão ser compartilhados com todos depois, tá? Então quem quiser dar uma lida com mais calma depois em casa, fica à vontade, também fico à disposição para tirar mais dúvidas depois e tudo mais. Então o que eu vou fazer na apresentação é dar uma pincelada nos principais pontos, tá? Porque senão realmente eu precisaria de umas 2, 3 horas para falar tudo que a gente colocou, tá? A nossa metodologia, ela está sendo feita em cima da revisão do plano diretor de turismo, do plano de trabalho do plano diretor, tá? Então ele tem uma metodologia própria através de eixos, né? Então o primeiro eixo é da infraestrutura geral. Aqui eu acho que o que é mais importante mencionar é que o turismo é interdisciplinar, ou seja, está ligado com tudo, tá? E é muito fácil a gente entender isso quando a gente pensar, por exemplo, na Expo Flora, que de repente a gente recebe 20 mil pessoas num dia que vai fazer uso do nosso sistema de saúde, que vai gerar trânsito, que vai ter lixo, que vai usar água, vai acabar com a nossa internet, né? Então o turismo afeta a nossa vida, afeta todos os setores, então a gente precisa integrar tudo isso, não tem como a gente falar de turismo sem a gente falar de todas essas disciplinas, todos esses setores, né? E a gente precisa, inclusive, que a infraestrutura do município esteja funcionando, esteja adequada para a gente poder receber todas essas pessoas, né? Então, a saúde tem que estar funcionando bem, todo o sistema de saneamento básico tem que estar funcionando bem, sabe? Tudo faz parte do pacote, tá? Depois, quando a gente fala de questão de acesso, a gente precisa também melhorar as condições de acesso do município, sinalização, tudo mais, também dentro da própria cidade, mas eu não vou ficar muito nesses pontos porque tem coisas mais importantes para vir, tá? Depois a gente entra especificamente na parte de turismo mesmo, que nessa parte do eixo 3 são serviços e equipamentos turísticos, então é um pouquinho da estrutura que a gente tem para receber os nossos visitantes, tá? Não é a parte de atrações ainda, a gente vai falar sobre isso. Então ela está subdividida em todos esses itens, vou passar rapidamente em cada um deles. Próximo. Então a questão da sinalização turística é uma conversa antiga que a gente já tem aqui na cidade, acho que desde que a gente fala de turismo aqui, que já tem uns 25 anos que a gente fala sobre isso. Você vê as atas do Contour desde a primeira, falar, precisa fazer placa turística, né? Mas eu acho que basicamente a grande ideia aqui é a gente dividir um pouquinho as responsabilidades. Então, seria a prefeitura entrar com um projeto macro, né, de o que precisa ser feito, mas que uma parte disso a prefeitura pagasse, vamos dizer assim, e a outra parte seria de responsabilidade dos próprios empresários. Então, no nosso entendimento, por que a prefeitura pagaria por uma placa para colocar o nome da sua empresa? Não faz muito sentido, né? Então, a nossa ideia seria então, que a prefeitura pudesse colocar nessa sinalização a questão de acessos, a questão de alguns pontos turísticos que são públicos e tal, mas que quando a gente entrasse na parte das empresas, que a gente tivesse um projeto, um plano com todas as regrinhas do que pode, o que não pode, como é que tem que ser feito, mas que daí cada empresário acabasse custeando isso tudo, tá? Seria uma maneira da gente resolver esse problema, né, de uma vez por todas. A parte de serviço de apoio ao turista seria basicamente a recepção ao nosso turista, então muitas vezes o turista precisa de informação, a gente precisa prover essas informações para as pessoas. Hoje o portal, teoricamente, é um ponto de atendimento ao turista, mas ele está fechado já há alguns anos, ele passou por uma reforma e mesmo antes disso, quem estava fazendo atendimento eram os receptivos turísticos. E aí a gente já vê um grande problema, porque claro que quem estiver lá dentro vai puxar a sardinha para o seu próprio trabalho, né, para a sua própria empresa. Então a ideia seria a gente trazer de volta esse SAT, né, o Serviço de Apoio ao Turista, dentro do portal. A gente já tem um hoje funcionando dentro do próprio Moinho, faz parte da concessão, né, da associação lá dentro, oferecer esse serviço. Então a gente precisaria reestruturar esse serviço de atendimento. Mão de obra, também não vou ficar muito nesse ponto, porque assim, é uma necessidade que todos os segmentos têm. A gente vai precisar conversar, trocar muita figurinha ainda com o pessoal da educação, com o pessoal da economia, que a gente já conversou bastante, né, sobre esse tema, mas realmente é extremamente deficitário e a gente tem um problema muito grande ainda com o turismo, porque
Olambra já é uma cidade que emprega muita gente, tanto que a gente vê que muita gente de Arthur Nogueira e de Santo Antônio de Posse vem trabalhar aqui, até outras cidades também, porque a gente tem uma oferta muito grande de empregos. Acontece que nós do turismo disputamos os mesmos trabalhadores que o pessoal das estufas disputa, porque a faixa salarial é muito parecida, né? E aí o que acontece é que, apesar da estufa às vezes chegar a 40 graus, muitas vezes as pessoas preferem trabalhar lá porque elas vão trabalhar das 7 às 5 de segunda a sexta e talvez no sábado de manhã. O turismo não tem hora, né? O turismo é todos os dias, é trabalhar de madrugada, é começar às 6 horas da manhã, é ficar até às 3 da manhã, é sábado, é domingo, enfim. Então a gente tem ainda uma dificuldade a mais por conta dos horários de trabalho e também muitas vezes é uma profissão que não paga muito bem. Aqui a gente entra num ponto importante, que é a questão dos espaços públicos para a realização dos eventos. E os eventos, nós entendemos que provavelmente uma das melhores maneiras da gente resolver grandes problemas do turismo. Tá? Eu vou chegar na parte de eventos aqui mais para frente um pouquinho, mas hoje nós temos alguns espaços de eventos. Claro, nós temos um recinto da Expo Flora, que é um super de um espaço que está subutilizado, ao meu ver, né? A gente tem alguns eventos acontecendo lá, mas a gente tem várias lacunas ao longo do ano em que esse espaço não está sendo utilizado. Se a gente comparar com grandes espaços, por exemplo, um INB e tudo mais, cara, aquilo lá é assim, é uma semana é um evento, semana que vem tem outro, e são eventos de grande porte e a logística funciona. Por que aqui não funcionaria? Né? Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades de utilizar os nossos espaços para fazer mais eventos. E os espaços públicos, inclusive. Então, a gente tem ali um centro de convenções hoje que está sendo utilizado para uma feira de artesanato. Então, a feira de artesanato precisa de um espaço mais apropriado para as necessidades deles, e o nosso centro de convenções precisa voltar a ser utilizado para eventos. Tá? Assim como a gente deve utilizar melhor os outros espaços. A gente tem um teatro municipal que também está lá, subutilizado, assim como a gente tem outros espaços também que poderiam receber muitos eventos na cidade. Tá? Pode passar? A questão da hospedagem é um gargalo imenso aqui em Olambra, né? Hoje a gente deve ter por volta de mais ou menos uns 300 apartamentos, que deve dar menos de 1.000 leitos, ou seja, a gente consegue hospedar menos de 1.000 pessoas por noite aqui em Olambra. Aí a gente fala de, por exemplo, quando eu trabalhava ali no Olambra Garden, tinha uma formatura, a gente fechava o hotel inteiro para um formando. Aí você está falando de uma formatura que tem, sei lá, 100, 200 formandos, e aí você está falando de um evento pequeno, tá? Aí, o que dizer de uma Hortitec, de uma Inflor, de uma Expo Flora, que a gente tem aí de 10 a 20 mil pessoas. É claro que a gente não vai ter hotel suficiente só por conta desses eventos, né? A gente vai precisar ir crescendo aos poucos, mas para que a gente possa receber eventos de grande porte, a gente precisa aumentar a quantidade de eventos. Então, isso é um gargalo grande aqui na cidade. E o problema de hotel é que é um investimento muito alto e muito específico, né? Então, um restaurante é mais fácil de você abrir, porque você só precisa de uma cozinha. Então, você tem um espaço como esse daqui, você monta uma cozinha, você abre um restaurante e vamos embora, né? Deu certo, maravilha, não deu certo, enfim, vida que segue. Um hotel não é assim. No hotel você tem que construir para isso. Então, ele é um pouco mais complicado e é por isso que a gente não tem tantos hotéis, mas precisa de mais. A parte da gastronomia eu acho que é uma das que está mais avançada na cidade. Se a gente ver a quantidade de empresas de cada um dos segmentos, gastronomia deve responder por quase 40%, 50% de todas as empresas de turismo. E a gente consegue ver, né? A gente restaurante pipocando pela cidade o tempo todo, né? Então, eu acho que o mais legal é que a gente deveria estimular que esses restaurantes fossem mais fiéis aos aspectos da cultura holandesa. Então, a gente tem hoje 2 principais pilares do turismo na cidade. Um, obviamente, são as flores. Então, se você pedir para qualquer pessoa por aí, né, o que eles lembram de Olambra, o que eles sabem daqui, porque Olambra e as flores, né? Isso é muito por conta da imagem que a Expo Flora criou a respeito da cidade, né?
Então, assim, a motivação principal para as pessoas virem para a Alhambra, com certeza, é as flores, né? Eles querem vir para cá para ver as flores. Mas a gente tem aí um segundo pilar, que é a cultura holandesa. É o que torna a Alhambra uma cidade diferente. Então, você pode perceber que as pessoas vêm para cá motivadas, né, pelas flores, mas que quando elas chegam aqui, elas sentem que a Alhambra é diferente. E aí, talvez elas não entendam muito o porquê disso, mas é porque a gente tem um estilo de vida diferente. As pessoas se sentem seguras para andar na rua à noite, elas conseguem parar o carro no seu hotel e ir até o restaurante a pé. Elas olham para os nossos jardins das nossas casas e ficam admiradas, e cerquinhas e muros baixinhos, sabe? As crianças andando de bicicleta para a escola e esse tipo de coisa, né? E muito disso está vinculado à questão de como a cidade se formou, né? Como a cidade foi construída com essa mentalidade diferente. E muito disso por conta também dessa questão cultural, da cultura holandesa. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer também é fortalecer esse pilar da cultura holandesa, né? E assim, a gente tem diversos aspectos para trabalhar nesse sentido, mas a gente chega na parte cultural ainda. A questão da loja de produtos típicos, eu acho que isso também é uma coisa que pode crescer bastante, já melhorou bastante ao longo dos anos. O turismo de Alhambra cresceu, especialmente, nasceu por conta da flora, cresceu por conta da gastronomia, a hotelaria veio no embalo, e aí os últimos que chegaram aí foram os atrativos e foram as lojas. Só que essas últimas duas coisas são as que seguram as pessoas na cidade. Então hoje a gente vê muito turista de bate-volta, aquele cara que vem, fica um dia e vai embora, né? Porque ele acha que tem pouca coisa para fazer na cidade. Mas se a gente oferecer mais atrativos para eles e também mais opções de compras, ele pode ficar mais tempo na cidade. E aí é onde ele deixa o dinheirinho dele aqui na cidade. Então, só a gente imaginar, pensar, pedreira, por exemplo. A gente vai para pedreira para fazer compras, né? Então, isso é um tipo de turismo que também funciona, né? É uma coisa boa porque deixa os recursos da cidade. Então, isso também é um setor que tem muito para crescer ainda. E a questão dos receptivos. Receptivos, eles foram muito importantes para nós alguns anos atrás, porque as pessoas queriam ver flores e não podiam ver flores, não tinha nenhum lugar para ver flores, né? Tinha um monte de flor dentro das estufas. E aí os receptivos, então, criaram essa possibilidade de levar os nossos turistas para dentro dessas estufas. Então, eles cuidavam, né, desse meio de campo. Então, o produtor, ele ficava mais preocupado, então, com a sua produção, ele não queria saber de ficar atendendo pessoas nem nada. Então, eles faziam uma parceria com o receptivo para que essas pessoas pudessem visitar suas estufas e tivesse alguém acompanhando e falando para eles, olha, aqui você não pode andar, aqui você não pode mexer, não pode colher flor, etc. Né? Então, isso foi, assim, uma mão na roda durante vários anos, né? E isso ajudou muito a crescer o turismo também. Acontece que de alguns anos para cá, mais ou menos 3 anos para cá, a gente viu o surgimento de 2 empresas grandes, Macena Flores e o Blooming Park, que acabaram resolvendo esse problema, né? Então hoje a pessoa consegue ir por conta até um desses 2 locais, ela paga o ingresso, visita, vê flores, fica o tempo que ela quiser, e aí os receptivos acabaram ficando um pouquinho de lado, né? Então hoje o que a gente precisa fazer com eles? Eles precisam entender que eles precisam mudar um pouquinho a forma de trabalhar, eles precisam oferecer novos tipos de produtos, novos tipos de serviços. E parte disso entra na questão das experiências turísticas. Então, um tipo de turismo que existe é um turismo contemplativo. Basicamente é aquele lá que você vai lá na frente do moinho, você tira sua selfie, você posta, você fala, olha que lindo, eu tô em Alhambra, né? Você foi lá, você ficou olhando pro moinho. Outra coisa seria um turismo de experiência, onde você vai experimentar, vivenciar aquele lugar, fazer parte, né? E você vai aprender um pouquinho daquilo e você vai levar um pouquinho daquilo consigo, né? Então, seria você entrar no moinho, subir, conversar com o moleiro, ver como o moinho funciona e, de repente, ir muito mais além disso. É você poder ajudar a fazer uma farinha, enfim. É você poder ir numa estufa e colher uma flor, fazer um buquê de flores e levar esse buquê que você mesmo fez para a sua casa.
Então, esse tipo de turismo, de experiência, seria muito legal que a gente visse crescer aqui na cidade e que, de repente, poderia ser uma das soluções para os nossos receptivos. Agora a gente entra na parte dos atrativos de fato. Né? Aquilo tudo que eu falei até agora era mais questão de uma estrutura para a gente receber. E agora, então, o que as pessoas vêm para ver aqui na cidade? Né? E quando a gente fala de atrativos naturais, eu até fiquei bem feliz quando o Geraldo falou, né, a questão do meio ambiente, né, ele citou a palavra turismo várias vezes e tudo mais. Mas, assim, o que a gente entende hoje é que nós não temos um apelo muito grande para os nossos atrativos naturais. Então, a gente tem uma cachoeirinha, a gente tem algumas matas, a gente tem alguma coisa, mas se a gente comparar isso com uma cidade de Socorro, por exemplo, a gente fica no chinelo, né, gente? Não tem como. Então, a gente mudou um pouquinho na nossa forma de enxergar, né, a metodologia do plano diretor, e aí a gente mudou, então, para atrativos rurais. E aí sim, aí a gente tem muita coisa para fazer, tá? Então, os atrativos naturais, se algum dia a gente enxergar que existem oportunidades ali dentro, claro, a gente pode explorar, a gente pode utilizar esse recurso para o turismo, tá? Mas hoje faz mais sentido a gente falar dessa questão rural, né? Que é a questão de ver as flores. E aí a gente tem bastante coisa para fazer, né? Claro, toda a questão de atrativos, de hotéis, restaurantes e tudo mais, tudo a gente precisa inventariar, a gente precisa saber o que a gente tem, a gente precisa classificar, até mesmo para a gente poder divulgar e poder trabalhar, tá? Então todos eles vão começar com essa questão de inventário. Aí a gente tem que analisar potencial, ver como é que está a conservação, elaborar plano de ação, tudo isso vai fazer parte para todos eles, tá, gente? Aí a gente vem com várias ideias, né, de poder fazer visitas no Velling, por exemplo, para a gente entender melhor a cadeia das flores. Eu sofro um pouquinho quando eu vou num garden, por exemplo, e aí eu vejo as pessoas comprando flores e as flores já estão todas abertas, quase morrendo, né, porque isso acontece. E muitos aqui também são produtores de flores ou tem alguém que produz e tudo mais, e imagino que tem esse mesmo sentimento que eu. E aí, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa ela pode vir para cá, ela pode ver uma produção, ela pode comprar, e é meio que isso. Só que ela poderia aprender muito mais, né? Ela poderia aprender a comprar uma flor, ela poderia aprender a cuidar, ela poderia aprender a fazer um buquê, um arranjo, ela poderia, enfim, tem um mar de oportunidades aí nessa questão de flores, que entra de novo muito na ideia do turismo de experiência. Bom, tem inúmeras coisas para serem feitas em questão de acesso, enfim, não vai dar para falar tudo. Pode passar. 5 minutos. Então, vamos lá, pode passar. Aí a gente entra então numa questão de atrativos culturais, e aí você vai poder passar uns 10 slides, e é aquilo que eu estava falando, né? A gente tem o eixo das flores e também o eixo cultural. E aí é um ponto que a gente ficou, acho que uns 2 ou 3 meses conversando, porque não tem como separar turismo da cultura. O turismo e cultura tem que trabalhar junto, né? E eu acho que uma das formas que nós temos de trabalhar isso é através dos eventos. E eu queria então gastar meus últimos 5 minutos com eles, tá? O que nós entendemos dentro do turismo é o seguinte: hoje nós temos 4 grandes eventos acontecendo na cidade, tá? A gente vê a RedTech, o Inflor, a Expoflora e o Natal. São 4 picos de movimento que a gente recebe um grande fluxo de pessoas. Fora esses eventos, a gente tem alguns buracos na nossa agenda. Então, o que acontece com isso, gente? A gente vê o movimento de turistas tendo picos, né? Então, tem uma hora que a gente está com 20 mil pessoas na cidade e depois a gente chega na próxima segunda-feira e tem meia dúzia de pessoas andando na cidade. E isso não é bom para o turismo, não é bom para os moradores. O melhor que a gente teria que fazer é tentar equalizar um pouquinho isso, baixar esses picos e aumentar onde está deficiente. Isso não é só ao longo do ano, mas também ao longo da semana. A gente vê que durante a semana a cidade está tranquila, chega no final de semana vira um inferno, né? Então,
Usando Gramado como um grande exemplo de turismo de sucesso no Brasil, que é a grande referência hoje no Brasil, o que eles fizeram? Eles têm uma autarquia, que chama Gramado Tour, e isso, então uma autarquia, ela faz parte do poder público. No caso, eu optaria em Olambra por fazer alguma coisa do setor privado, ou uma associação, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas eu não partiria para essa questão pública. Mas trabalharia muito inspirado no que eles fizeram lá. Então, basicamente, o que é? Eles colocaram eventos grandes ao longo do ano todo. Então, para pensar que, quando você pensa em Gramado, você já lembra de inverno, né? Então, as pessoas já vão para lá em finalzinho de maio, junho, julho e tudo mais, porque são os meses de alta temporada. Aí eles colocaram um evento em agosto, que é o Festival de Cinema. Então, terminou as férias, o pessoal já tem que voltar a trabalhar e tudo mais. Como é que você segura a pessoa na cidade em agosto? Bom, o evento lá, se ela quiser ver o Festival de Cinema, ela não vai poder ir em julho, ela tem que ir em agosto. Aí eles foram colocando diversos eventos, então eles têm o Natal Luz, que começa no finalzinho de outubro e fica até o final de janeiro. São 3 meses falando de Natal. A gente está falando de e olha lá, né? Chega na véspera de Natal, ainda tem, aí no dia de Natal não tem mais evento, acabou. Então, é engraçado essas coisas que acontecem aqui. Tem restaurante fechando no Natal. Aí eles fazem a Páscoa, eles vão fazendo diversos tipos de eventos. Então, eles conseguem regularizar um pouquinho essa sazonalidade. E eu imagino que isso seja um dos principais exemplos para a gente fazer aqui em Olambra. E aí, gente, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que mexer no nosso calendário de turismo, né? Calendário de eventos. E aí tem uma situação que eu acho que é bem legal para vocês entenderem como a gente pensa. Se você pegar uma bandinha local e colocar para tocar numa pracinha, num determinado horário, aí você vai fazer a divulgação daquele evento. Aí, quem vai? A bandinha na pracinha, né? Não tem uma atratividade muito grande. Aí você coloca uma bandinha hoje, uma bandinha amanhã, uma outra bandinha, não sei. E assim você vai fazendo e cada um desses eventos isolados, eles não têm muita força. Agora, quando você junta todos esses eventos e você chama de festival de inverno, você fala, opa, festival de inverno, né? Aí você consegue fazer um marketing bonito, né? Fica legal. E aí, por exemplo, Serra Negra, que está fazendo um festival de inverno com 53 dias de eventos e atrações e tudo mais, sabe? Então, é um jeito diferente de vender, mas que basicamente é a mesma coisa. Então, qual que é a nossa ideia? É a gente pegar os nossos eventos, mapear todos eles ao longo do ano, que nós já fizemos isso, inclusive. Olhar tudo que a gente tem e ver se existe alguma temática em comum. E aí, o que a gente poderia fazer? Pegar, então, a partir de meses, ou períodos mais ou menos de um mês de duração, e tentar vender essas atrações todas com essa temática macro, tá? Daí a gente veio, então, com algumas propostas. Por exemplo, janeiro a gente fazer tipo um festival de verão. Então, as pessoas estão de férias, elas têm tempo para viajar, elas têm dinheiro porque elas acabaram de receber o 13º. E a gente está falando de verão, e aí as pessoas querem ir para a praia, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa relacionada a verão, porque tem um monte de gente que já não quer ir para a praia, não quer pegar aquela muvuca e vai ficar super feliz de poder viajar para um país, para uma cidade que é mais tranquila, que tem muita natureza e tudo mais, para desfrutar de um verão um pouquinho mais tranquilo. E aqui em Olambra faz muito calor, né, gente? Então, eu acho que a temática do verão ela é muito forte e a gente poderia usar isso. E a gente usaria isso dentro de todos os segmentos, tá? Então, o hotel poderia fazer uma colônia de férias para as crianças, os restaurantes poderiam fazer pratos com sorvete. Enfim, você vai trabalhando cada um dos segmentos dentro dessa temática macro. Isso seria para todos os meses nesse sentido. Não, só falta um pouquinho. Aí aqui em fevereiro, março, a gente tem o vale, assim, é o pior momento do turismo para Olambra, né? É o momento de baixa. Março, especialmente, é o pior mês. Só que a gente está ignorando algumas coisas super importantes. Por exemplo, o Dia da Mulher. O Dia das Mulheres não está sendo utilizado. Só que se a gente parar para pensar,
o turismo de Olambra, a imagem que as pessoas têm da cidade é de uma cidade extremamente feminina e romântica, né? Tanto que quem decide por vir para Olambra normalmente são as mulheres, né? Não é o homem que fala assim, nossa, vamos lá visitar um campo de flores. Não, é a mulher. Então a gente está esquecendo de usar isso a nosso favor. É uma questão muito mais do marketing do que qualquer outra coisa. E aí a gente pensou então em fazer alguma coisa na temática das flores, porque além de ser um momento de baixa temporada para o turismo, ele também é um momento de baixa para os produtores de flores. Então já acabaram as festas, Dia das Mães ainda não chegou, então você tem um momento aí no começo do ano que é um período mais tranquilo. Então a gente poderia aproveitar que a gente já tem o Carnaflores, a gente já tem estufas abertas, a gente já tem Veiling Market, a gente já tem várias coisas acontecendo nesse segmento. E por que não, então, dar ênfase para isso? E talvez criar alguns outros eventos relacionados a essa temática. Tá? Aí a gente vem para mês de março, abril, isso vai depender do ano, claro, a gente recebe a Páscoa, e por que não fazer um mês inteiro de Páscoa ao invés de uma semana, um final de semana só trabalhando esse tema, tá? Então acho que tem bastante espaço para a gente criar em cima disso daí. Abril a gente tem o mês do Reis, a gente já tem o dia do Rei, então daria pra gente brincar um pouquinho com essa ideia do Rei, porque é uma coisa que desperta curiosidade, né? As pessoas falam, a gente não tem rei, pô, né? Então, de reforçar um pouquinho essas características da nossa cultura, né? E fortalecer isso. Então, eu adoraria ver o mês de abril inteiro laranja na cidade, que todo mundo chegasse aqui e falasse assim, o que está acontecendo aqui? Sabe? De despertar essa curiosidade e aí poder introduzir elas nesse contexto do Dia do Rei. Aí, maio, a gente vem pro mês das mães e, cara, todo mundo vendendo flor e o Dia das Mães vira aquela loucura aqui em Olambra, 70 ônibus chegando em um dia. Ou um final de semana, né? E por que não a gente aproveitar disso também e fazer disso um mês temático? E a gente poderia trabalhar diversas coisas dentro dessa temática. Tá? E aí a mesma coisa para o mês dos namorados. Né? Então, se parar para pensar o que as pessoas pensam sobre Olambra, né, de como elas enxergam Olambra como uma cidade muito feminina e muito romântica, tem muito para se explorar, isso é um oceano azul ainda. Aí a gente vem então para a parte de inverno, que daí a gente poderia ver desde junho, julho e até agosto, utilizando da mesma estratégia que Gramado faz, por exemplo. E aí talvez não precisaria nem ser o festival de inverno, mas ele poderia ser o festival Pitzhumacher. A gente teve aí a Semana Cultural Pitzhumacher, foi um sucesso, foi super legal. E porque ao invés de uma semana a gente não faz um mês inteiro ou até um tempo maior, né, para diferenciar, porque o Festival de Inverno tem Amparo, tem Águas de Lindóia, tem Serra Negra, tem tantas outras cidades, e a gente poderia fazer o nosso festival sendo uma coisa um pouquinho diferente, porque Olambra é diferente. Né? Setembro a gente já tem a Expo Flora, então é claro que é um evento que poderia ser complementado com outras atrações, até mesmo porque existem muitas pessoas que chegam na porta da Expo Flora e a hora que elas olham para o preço do ingresso e do estacionamento, elas desistem. E aí elas ficam frustradas, e aí elas precisam de alternativas. E aí cabe a gente receber essas pessoas na cidade. Só que acontece um fato muito curioso na Expo Flora. E isso eu vivi quando trabalhava dentro do hotel. As pessoas acham que por conta da Expo Flora, no mês de setembro, não dá para fazer mais absolutamente nada. Então, todo mundo acha que a gente vive em função da Expo Flora durante esses meses. Só que a Expo Flora acontece de sexta a domingo. E aí, de segunda a sexta, não acontece nada. E aí tem gente que acha que os hotéis, por exemplo, sobrevivem da Expo Flora. E é mentira, né? Porque não tem como você sobreviver de 2 ou 3 noites por semana. Então dá pra fazer muitas outras coisas. Acabando, tá? Em outubro a gente tem aí aniversário da cidade, também no mês das crianças. Parte das crianças poderia incorporar o tema do aniversário da cidade, ou poderiam ser duas coisas separadas, mas enfim, daria para trabalhar um pouquinho essa ideia. Novembro a gente pensa numa questão de um mês cultural, porque é um mês que a gente já tem São Nicolau acontecendo,
E é final de ano, e é quando as companhias de balé, por exemplo, de dança e tudo mais, vão fazer festival, é quando a gente tem encontro de corais, então a gente já tem uma manifestação cultural já acontecendo aí, né? A gente já está meio que vivenciando isso. E aí é onde chega num ponto que eu acho que é extremamente importante, que eu acho que casa com tudo que eu escutei aqui em todas essas reuniões que a gente vem fazendo. Especialmente na última, quando o pessoal da educação trouxe a ideia de fazer um espaço, né, para receber os jovens, para que eles possam ter um espaço e um horário para atividades de lazer, de esporte, de arte, de produção cultural, enfim, aquela coisa toda. E aí o que eu imagino é o seguinte: se você pega então essas pessoas todas, e eu não diria só os jovens, eu diria toda a população, desde crianças até idosos, né, e proporcionaria essas experiências, essas oportunidades para todas essas pessoas, se elas já estão lá, elas já estão aprendendo a cantar, aprendendo a dançar, elas estão aprendendo a pintar, elas já estão aprendendo a fazer tanta coisa, por que a gente não pode utilizar tudo isso que elas estão fazendo e valorizar também todas essas iniciativas através do turismo, tá? Então, o que acontece lá em Gramado de novo? Além de preencher toda a agenda, eles têm um projeto cultural com vagas para 475 pessoas. Então, quando você faz um evento de Natal, você precisa de um teatro, você precisa de um coral, você precisa de apresentações, certo? A pessoa tem que ter o que ver nesses eventos. E quem faz isso? Começou lá atrás com um voluntariado, não, porque a gente tem um grupo aqui, não sei o quê, então pega tudo, todo mundo, vamos lá, vamos apresentar nesses eventos. E aí hoje, claro, eles já estão super profissionais e tudo mais, né? Mas por que a gente não segue esse mesmo exemplo, então pega tudo que já está sendo produzido aqui em Olambra e leva para esses eventos? Então é chegar, por exemplo, para uma companhia de teatro e falar assim, olha, eu preciso que vocês façam uma peça para o Natal, uma pro verão, uma para Páscoa e tudo mais, né? E eu acho que é nesse momento em que casa muito com essas outras iniciativas que estão acontecendo aqui. E aí, em dezembro, a gente tem o Natal, tá? A gente parou aqui, a gente ainda tem mais coisas para discutir, a gente vai falar ainda sobre marketing, a gente vai falar sobre políticas públicas, sobre sustentabilidade, acessibilidade, sobre economia, a gente ainda tem algumas coisas para conversar, mas isso é o que a gente conseguiu trabalhar até agora. Temos 6 minutos ainda para retorno e uma pergunta. Me falta uma coisa bem básica, um monte de lugar para comer, beber, e depois o básico para ir no banheiro. Tem que ter banheiro público. O banheiro público é um problema sério, mas é um problema difícil de resolver. No nosso trabalho, a gente coloca que a gente trabalhar a possibilidade de que os banheiros públicos possam ser cobrados. Eu acho que é a única maneira de viabilizar isso. Tá? Porque eu estive dentro da prefeitura, trabalhei lá, e aí o que acontecia, né? De perto isso. Você tem um banheiro público na Praça dos Pioneiros, por exemplo. Aí você vai lá e arruma. Aí na semana que vem roubaram as torneiras, quebraram o espelho, quebraram as fechaduras da porta, porque é isso, é vandalismo, não tem jeito. Aí você vai lá e arruma de novo e a semana que vem tá quebrado de novo. Então, a menos que você cobre para fazer manutenção e para manter limpo, eu acho muito difícil. Não é cobre, não. Então, aí entra na parte das políticas públicas, então que entraria a gente conversar sobre essa possibilidade de que esses banheiros sejam terceirizados e cobrados. Legal. Eu acho a ideia fantástica, vocês trabalharam bastante nisso aí, vocês estão de parabéns. Minha preocupação como moradora, eu até já falei isso para você também, agora eu fico preocupada que a rua do guarda-chuva vai ficar fechada a semana toda, o ano todo. A gente conversou sobre isso e na época que estava se discutindo sobre essa história de fechar ou não a rua todo final de semana e tudo mais, inclusive eu bati nessa tecla durante várias vezes dentro do Contour e sugeri que eles retirassem os guarda-chuvas da rua e colocassem bem na entradinha da Expoflora.
era uma solução super fácil, super viável, que não ia estragar o ponto turístico, né? Ia resolver muitos problemas, mas eles foram contra. Então, assim, ainda está contemplado aqui a retirada desses guarda-chuvas, tá? Mas é uma guerra política aí. Aproveitando esse gancho da Patrícia, vou deixar uma ideia que nem a minha, do Ricardo, quando a gente conversa sobre essa questão do trânsito no final de semana, no feriado, que sobrecarrega muitos pontos de Olambra. Nós temos o estacionamento da Expoflora que está lá vazio. Então poderia ser criado um sistema que no final de semana as pessoas de fora tenham que estacionar lá e circular só com o bondinho turístico. Compra um ticket do bondinho turístico, que dá direito à vaga no estacionamento, e pode ir parando naquele sistema de ônibus turístico. Sim, essas duas coisas estão desce contempladas e sobe, no plano. desce e sobe em cada ponto. O estacionamento já é uma iniciativa do próprio Moinho, a gente já está em contato com a Expoflora para a gente abrir um pedaço do estacionamento para poder colocar os carros ali, nos finais de semana o pessoal está especialmente. pondo na estrada, Sim, e a gente também tem contemplado ali bolsões de estacionamento onde as pessoas pudessem parar os carros e fizessem todo o transporte entre os atrativos, os restaurantes, através de um sistema de bondinho, enfim, de transporte público hop-on, hop-off, daquele que você pode subir e descer a hora que você quiser durante 24 horas. Geraldo? Contemplaria parques, tudo. Ivone, eu com certeza vocês falaram sobre isso, mas Olambra também podia ser um turismo de esporte. Então, incentivar cada vez mais o uso de bicicletas e corridas a pé. Outro dia eu vi um monte de gente de patins. Falei, nossa, que ideia legal. Podiam fazer o dia do patins. Sei lá, incentivar e aproveitar toda a área rural, o pessoal passar no meio do pomar, ou sei lá onde. Incentivar essa parte. Eu fiz extremamente resumido ali o nosso calendário de eventos, mas a ideia do calendário seria qual? A gente ter atrações para todas as idades acontecendo todos os meses, tá? Que contemplasse todo tipo de setor. Então você pode ter atividades artísticas, esportivas, enfim, de meio ambiente, educativa, enfim, para despertar inclusive diversos interesses. Né? Então o esporte com certeza está super contemplado lá. Eu queria dar uma sugestão. Eu trabalho na área de educação, com assessoria para colégio, e eu acho que seria interessante contemplar o turismo pedagógico. Porque aqui tem uma riqueza muito grande. Eu já cheguei a trazer escola para cá, para conhecer o VEI, para conhecer estufas, dentro dessa perspectiva, entendeu? E eu não vi aí, mas eu acho... É que eu tive que atropelar, né, gente? Mas uma das soluções que a gente viu também para reduzir um pouquinho a sazonalidade durante a semana é trabalhar com a terceira idade com as escolas. Tá? Então, são as pessoas que têm tempo e condições de viajar durante a semana. Então, a gente pegaria todas as crianças para fazer o turismo pedagógico, para visitar as estufas, para visitar os parques e tal, parte cultural, e a terceira idade também. Então. Luiz? Rapidamente, só assim, eu não faço parte de nenhuma usina. Semana passada que o convidou, eu queria levantar um ponto só que eu sinto, assim, acho perfeito tudo isso, acho muito interessante, mas eu fico pensando assim, a cidade está sendo muito pensada para o turista, que é lógico, representa a renda da cidade, mas eu relato minha situação. Quando eu vim para Olambra, a diferença de custos que eu tinha aqui, comparado à cidade de onde eu vim, era bem pequena. Hoje em dia, ela é astronômica. Eu cheguei a conversar com uma pessoa que era proprietária de um restaurante aqui que não existe mais, e eu falei para ele assim, seus preços estão ficando muito caros. E ele disse assim, mas é o mesmo de Campinas, mais ou menos igual. Eu falei para ele, mas você paga salário como em Campinas? Não. Então eu queria propor, se é possível, um desconto para quem tem cartão cidadão. Legal. Essa questão do turismo aqui em Olambra é um pouquinho complicada. Eu ia até começar a minha fala falando que a gente ia começar a falar sobre o vilão da história, né? Porque o turismo ele é muito mal visto aqui em Olambra, né? Especialmente porque nós, como moradores, muitas vezes não vemos o lado positivo da história. A gente acha que só tem alguns ganhando dinheiro em cima do turismo e nós estamos pagando o pato. Então, a gente sofre com o trânsito, a gente sofre com o lixo que eles deixam, eles roubam a nossa internet durante os eventos e assim vai. A gente não sai mais na Casa Bela, pra ir na Casa Bela de sábado porque tá lotado, né? A gente tem que desviar da rua porque a rua tá fechada.
a questão é o seguinte, o turismo é um fato, é inevitável, ele veio para ficar e a gente não tem muito como lutar contra. O que a gente quer, através desse plano, é que o turismo seja, em primeiro lugar, bom para o munícipe, bom para o morador. Depois vem o visitante. Tem que ser bom para o morador, porque é o morador que fica aqui, que mora aqui e que precisa receber as pessoas com um sorriso no rosto. Então isso assim, é premissa básica do turismo. Aí a gente precisa entender de que maneira que a gente vai fazer tudo isso. Mas muito disso é conscientizar também as pessoas, porque o turismo está crescendo absurdamente. Quem está aproveitando essas oportunidades? Porque o que eu estou vendo são empresas sendo abertas por pessoas de fora. Agora, quem que é morador que está enxergando para todas essas oportunidades aí, falando assim, opa, aqui tem espaço para mim também. São poucos, entendeu? E assim tem muitas outras coisas que poderiam ser feitas. Em relação a esse ponto, a ideia que veio na cabeça, que de repente, assim, se durante a semana, mesmo que tenha esses eventos mensais, tal, durante a semana sempre o movimento vai ser mais baixo, porque Sim. trabalho e tal. Se de repente tivesse um dia, e aí pode fazer um marketing volta de, sei lá, terça, um dia que seja mais vazio ali nos restaurantes, ser a noite em que sei lá, criar um nome, mas assim, para estimular o turismo do olambrense, poder frequentar lugares que no final de semana você não vai porque tá cheio, e aí seria mais barato nesse dia, entendeu? Então, sei lá, alguma coisa é bom também para o comerciante ver, né? E a outra coisa que eu pensei é que às vezes esses temas mensais, às vezes dá uma mudadinha um pouquinho na abordagem, pode se tornar mais original. Então, por exemplo, quando, sei lá, fala o mês não sei, da semeadura, ver alguma, sabe, do cultivo, ou pegar, fazer alguma coisa tipo, sei lá, das luzes à noite, pegar alguma característica do Natal, sabe, que aqui em Olambra as luzes é um negócio que chama a atenção, né, de todo mundo, para tentar diferenciar, porque tem muita cidade aqui na região que já comemora, né, isso. Eu acho que assim, as temáticas, elas são assim, o básico, né, só para vocês entenderem o conceito. Aí, claro que a gente depois tem que fazer todo um trabalho de marketing, de como a gente vai chamar isso, de como a gente vai vender, como é que a gente vai trabalhar, tudo isso, né, então, em vez de falar, mês do Natal e Olambra é mês das luzes, perfeito, entendeu? É tudo uma questão daí depois de detalhezinhos de como que a gente vai fazer Legal. tudo isso. Chega! Chega!